Carolina Haran, sou advogada há 22 anos, atuo na área das famílias e na área criminal. Meus pais me escolheram como presidente da ARP e estou muito orgulhosa com isso. É bastante trabalho, mas é muito empolgante poder fazer projetos e lutar em nome da nossa classe, né? Então, estou muito feliz. Muito bom. Vamos lá. Sites de relacionamento, né? É complicado, aqui a gente nem colocou na chamada nomes, né? Porque a questão... E aí eu já vou deixar uma coisa bem clara, ok? Não é o Tinder, não é o Happn, não é o Par Perfeito. Pera, qual mais que tem? Dating, eu não lembro mais qual que tem. Não são os sites, ok? Nós vamos discutir as questões advindas deste relacionamento, né? Como que funciona os relacionamentos e o que a gente precisa tomar cuidado independente do site que seja. Então, aqui não é uma apologia ser contra, né? Acredito que quem esteja aqui, que seja solteiro, a partir de uma certa idade, já entrou dentro desses programas. Eu confesso que eu já, né? Vamos dizer, fui vítima, fui usuária, né? Como que a gente pode chamar, né? De sites de relacionamento, e aí a gente vai trazer algumas informações, até vou trazer umas informações a respeito dessa situação para vocês, até da minha experiência particular no que diz no quesito entrar, né? Como que foi que eu vi a modificação, porque a gente, quando entra, né, em relacionamento sério, a gente sai desse tipo de site, ou pelo menos é para sair, né, gente? Pelo menos a gente conta que o namorado e a namorada saíram do site depois que estão comprometidos com a gente. E quando você volta, que eu observei algumas mudanças. Então, o que acontece dentro... Vamos lá, começando especificamente sobre... É um documentário, Carol, ou é um filme? É um documentário. Um documentário. Em que ele relata o que aconteceu nessa situação desse cidadão, né? E as mulheres que se envolveram com ele, né? Esses fatos ocorreram em 2018, 2019 estourando, né? Foi antes da pandemia que aconteceram neste fato. Vou dar 2 spoilers, né? Dentro a gente vai ter que discutir, a gente vai ter que dar spoiler, não tem jeito, né? Não sei nem se é considerado spoiler, mas assim, vamos comentar algumas situações. Que este documentário relata a experiência de 3 mulheres, né? 3 mulheres que foram vítimas de um golpista. Tanto que ele chama o golpista do Tinder. Deixando claro nesta situação que ele começa a chamar o golpista do Tinder porque 2 mulheres, das 3 que relatam coisa, eram golpistas, conheceram o golpista pelo Tinder. Tem um caso que a mulher do meio, eu não consigo... Você consegue lembrar a nacionalidade da segunda mulher? A primeira era norueguesa, a terceira era holandesa, eu não consigo lembrar a segunda nacionalidade. Não. Eu tinha que ter são visto todas... de novo um pedaço e acabei não vendo. Mas era todas são europeias, mas eu não lembro, não. Então, a gente tinha que ter visto, eu tinha que ter visto, mas elas relatam, essa do meio, por exemplo, não conheceu ele, não era um relacionamento amoroso, sim um relacionamento de amizade. Tem um depoimento de um casal dos estados, francesa, obrigada, a poema, eles também tem um relato de um casal, né, eu acho que americano, que conta que também caiu no golpe com milhões também na história. Então, mas vamos falar especificamente na parte amorosa. Começa-se o documentário com a norueguesa, que foi quem começou a levantar e descobrir e cruzar dados para esta informação, ela falando a seguinte frase: eu fui criada para viver um conto de fada, né? Um conto de fadas. E ele falou para mim tudo aquilo que eu sempre quis escutar. Então, eu acho que... E a segundo ponto, né, que a minha Ana chamou a atenção, é a velocidade com que acontecem as coisas dentro desse meio da pessoa. São relacionamentos muito rápidos, né, o fast da vida. É o relacionamento onde as mulheres se envolvem muito rápido, porque o cara vai criando uma trama
muito ágil no entorno delas, e faz com que aí a gente vai discutir alguns pontos, ao meu ver, é um dos fatores, né? Assim, não é dos fatos, mas dos fatores que faz com que o golpe seja possível. Porque se você tem tempo de analisar a situação, você fala assim, gente, eu não cairia. O outro fala, eu não cairia. O outro fala, cairia. E aí eu digo para vocês, cairiam. Porque o estelionatário, a figura do estelionatário, né? Seja ele amoroso ou seja ele financeiro, ele é a pessoa que tem um poder de convencimento e que não parece que está mentindo. A velocidade com que a coisa acontece faz com que a vítima não racionalize. E o terceiro fator que me chama a atenção, né? Então você fala da fragilidade emocional na frase do eu escutei tudo que eu quero. O segundo fator da rapidez. E o terceiro, pelo que eu vi, eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação, quem assistiu. Vai deixando aí comentário quem assistiu. De que a pessoa, ele aplicava golpes em pessoas no Tinder de mulheres de nacionalidade. Por exemplo, a norueguesa vivia em Londres. Então, ela não tinha o círculo de familiar e de amizades, né, em volta. A holandesa morava nos Estados Unidos, também não tinha o círculo, a família longe. Então, para quê? Ele pegava vítimas, eu acho que com um certo tipo de características, mulheres bonitas, bem-sucedidas emocionalmente, financeiramente, para quê? Mas eram pessoas que estavam num momento frágil emocionalmente, vulneráveis, porque também não tinham a rede de apoio fora, ok? E agora eu deixo para você colocar aí, tá? O Carol, vai colocando, que senão só eu falo. Então, o que eu vejo ali, você vê a segunda vítima, as amigas ainda falam para ela, na hora que ela fala, vou viajar com ele para outro país. Porque ela muito viaja na rápido. primeira noite, tá, gente? Ela entra dentro do jato do cara na primeira noite. O que eu vejo ali é a rapidez do relacionamento, muito rápido, o envolvimento muito rápido. Lógico, a gente tem que levar em consideração que ele é uma pessoa envolvente, uma pessoa com uma fala de estelionatário, e a gente tem que dar esse crédito a ele. Ele é muito bom nisso. Só que a gente tem que pensar também a questão da fragilidade da mulher nesse envolvimento, bem como a rapidez que são esses relacionamentos. Então, numa noite, ele é o homem da vida dela. Eu acho que os cuidados que a gente tem que ter com um relacionamento virtual ou presencial é aquela história. Eu converso com ele. Tem gente que conversa 1 ano e vai conhecer e não é aquela pessoa. Tem milhões de relatos a esse respeito. Nós estamos vendo aqui, puseram que uma amiga foi jantar com um cidadão e foi violentado. Eu acho que a questão os cuidados são necessários em todas as situações. Se você encontrou essa pessoa na rede social, nesses canais de encontro, ela é uma desconhecida. Você tem que levantar as barreiras de proteção que todas nós sabemos que são necessárias. Então, a primeira coisa que eu entendo vai encontrar num lugar público, ele sabe o seu perfil de comportamento, principalmente, assim, nesse caso foi muito rápido, mas as pessoas sabem o que você gosta, se você gosta de praticar yoga, se você gosta de praticar crossfit, se você é uma pessoa intelectual, se você gosta de ler. Eu acho que esse perfil é rastreado rapidamente por essa pessoa e se torna uma teia de envolvimento. Então, fique esperto. Ele cria uma história em volta dos seus gostos. Por isso que eu falo, que ela fala, né? Ele fala tudo que eu quero escutar. Por que ela quer escutar? Se a mulher está esperando um homem independente, se a mulher está esperando um cara, né? De tudo, ele tem elementos que você mesmo deixa entender, não só dentro do programa de relacionamentos, né? No preenchimento do seu perfil, como também nas conversas particulares que se troca pelo chat. E ele vai lá, né? E muita gente dentro disso, né? Dentro dos programas de relacionamento, você pode linkar com a sua conta do Instagram. Então, ele tem também acesso às suas redes sociais fora dali, entendeu? Então, é muito, muito fácil também. E dentro dessas redes sociais, a gente põe muita informação.
eu posso fazer até uma meia-culpa, porque eu também faço isso. Eu também A gente faço. acaba fazendo check-in, a gente acaba dando informações de coisas muito pessoais, nossa. Mas a gente tem que pensar que as redes sociais são muito perigosas também. A gente tem que tomar muito cuidado com como a gente vai encontrar essa pessoa, as portas que a gente vai abrir para a pessoa, né? Hoje eu estava conversando com uma amiga, eu vou confessar, eu nunca entrei no Tinder, mas é muito mais por uma questão de medo, de receio do que isso poderia trazer, Nem ou com preguiça. curiosidade, nem com perfil falso. Não, então, eu acho que esse de perfil falso, aí eu tenho preguiça. E uma amiga que estava conversando comigo falou que gostou da chamada, né, da nossa live, e ela disse o que eu faria. Eu falei, me dê suas dicas como usuária. Aí ela falou, primeiro, eu peço para a pessoa o nome, o Instagram dela, o Facebook, vou ver as fotos, os comentários que tem nas fotos, eu vou ver o perfil dessa pessoa, eu dou um Google no nome dela para ver se tem processo, porque todas nós fazemos isso, né? Pelo menos nós, advogadas, fazemos isso, né? A gente dá um Google no nome para ver o que está rolando com a pessoa. E eu acho que esses cuidados, eles são necessários. Mas ali naquela situação não era só um perigo físico, era um perigo emocional, no qual a pessoa era envolvida e fazia dívidas incríveis, e entregava dinheiro até que não tinha, empréstimos. Ele pedia para a pessoa vender o imóvel, alienar o imóvel dela. Quer dizer, e a pessoa ia cada vez entrando mais nessa história, né? Para mim, o mais surreal dessa história, tá? Eu acredito que dentro de uma realidade, o Apoema até falou assim, ele mudou o perfil do Google. O cara era procurado dentro de Israel, tá? O cara já era golpista desde que ele tinha 15 anos, eu acho, que eles colocam ali. O cara já era o cara, era um estelionatário profissional, entendeu? Ele conseguia coisas, assim, do arco da velha. Vamos trazer para uma realidade mais nossa, né? Que se pese, assim, né? A pessoa que tem muito dinheiro, né? E aí eu entro até só fazendo um paralelo, que é o que mexe com o imaginário feminino, e eu já fiz uma live a respeito disso, por exemplo, dos 50 tons de cinza. Né? É um relacionamento extremamente abusivo, o que se aplica ali, e só é possível porque o cara tem muito dinheiro, né? Porque ninguém teria uma vida tão facilitada, né? Uma pessoa normal não tem uma vida tão facilitada. Então, assim, a gente tem algumas informações, né? De procurar algumas facilidades. Uma das meninas que trabalhava comigo, quando Ana, entrei no Tinder entre um relacionamento e outro há uns anos atrás, eu trazia o nome e o sobrenome do cara, que eu conseguia, ela puxava. Ela me trazia CPF, endereço, entendeu? Porque sai fazendo busca, se a pessoa tiver alguma coisa. O que é surreal nessa história até do filme, é que a história é muito surreal. O cara sempre sequestrado, o cara correndo risco de vida. Sabe, é uma história que você começa a falar assim, qualquer ser normal não passaria por isso, entendeu? Qualquer pessoa, assim, é uma história muito... Além, então, mas ele não era um ser normal, né? No momento que a vida dele fake era um herdeiro dos diamantes. Então ele tinha um guarda-costas, ele tinha a mãe de uma filha, tanto que foi o que a moça disse dentro do avião, ela conversava com a mãe da filha dele, que ele era um bom pai, e tudo isso acaba sendo a teia para envolver a pessoa, né? E tinha ali o envolvimento emocional. E aí sai do racional, né? E eu acho que o que me chamou mais atenção, que foi que na hora que a gente conversou, foi a questão da banalização dessa situação pelas autoridades. No final, ele é preso por uso de documento falso, mas... Ficou 10 meses só preso. A primeira vítima holandesa foram 250 mil. A francesa, eu acho que foi 60 ou 70. A norueguesa, que é a última, que é a que dá o golpe, ela dá o golpe nele, né? Ela vai buscar, né, as roupas dele, que ele só usa roupa Chanel, Dior, só roupa cara, e ela pega e ela vende, ela ressarce uma pouco, acho que foi mais 100 mil, entendeu? Então, assim, isso que descobriu-se, né? Se descobriu quanto?
250, vamos colocar mais 310, foi 400 e poucos mil. Pelo que Mas coloca ali no... Ele dá eles um golpe falavam numa pirâmide, né? Ele dá um uma golpe pirâmide de mais de 10 milhões, entendeu? De dólares. E qual que era a dificuldade da situação? Ele andava de um país ao outro, mas ao mesmo tempo existiam em vários países denúncias, relatos a autoridades da situação vivida. E essas denúncias não eram investigadas, essas denúncias não eram tratadas da forma correta que tinha que ser. Porque eu vejo a banalização do crime que é cometido contra a mulher quando tem um envolvimento emocional. Só que ali ele dava golpes de verdadeiras fortunas em euro, né? Então, a gente vê uma situação muito grave e aqui, quando a gente começa a procurar, existem relatos muito semelhantes de pessoas que conheceram mulheres mais idosas. Então, hoje eu fiquei sabendo de um que aqui, uma pessoa que se envolveu também no Tinder, e no final essa pessoa se apresentava como o príncipe encantado, e era o sapo, né? Porque o cara começou, ele dava muitos presentes, ele era uma pessoa muito presente, muito carinhosa, e depois já começou a envolver e tirar dinheiro da família. O golpe foi na família toda. Quer dizer, não envolveu só uma pessoa, foram muitas. Aí existe a vergonha da denúncia, a vergonha da situação, o julgamento da sociedade, tanto que você viu os comentários que as vítimas tiveram. Golpista, interesseira, bem feito, queria dar o golpe, levou o golpe. Quer dizer, o próprio julgamento de mulheres em relação a mulheres, sororidade zero ali, né? E a gente pensar que no momento de fraqueza, qualquer um de nós está sujeito a uma situação dessa ou parecida. Tudo bem, eu acho que mais complicado, a gente que toma muito cuidado e que vê esses crimes no dia a dia, a gente cair numa situação assim. Mas numa situação parecida você pode, numa situação de amigo, você viu a situação que a moça foi passar as férias na Grécia e ele pagava tudo, de repente ele pede 40 mil euros para ela e ela empresta. E ela fala, você é meu amigo, como você fez isso comigo? E mesmo assim, ele continuou tentando a mentira e ela caindo. Era uma situação assim que no final fica tão insustentável que cai em terra. Mas as vítimas viajam até ele para pegar um cheque, para pegar na tentativa louca, né, de resolver a situação. Isso, o cheque não caiu. Aí o que eu penso, a situação é que até a ficha cair, o golpe se torna bem mais expressivo. Ele tenta aquela situação de continuar em envolvimento para que não haja denúncia, né? Mas a situação mais incrível que eu achei muito válido o filme pela denúncia. Então, a moça que foi vítima, ela falou, bom, eu já estou prejudicada, mas eu não vou deixar mais ele dar esse golpe em outras vítimas. E eu acho que é aí que fala a sororidade, a questão da responsabilidade social, a responsabilidade com o ser humano. E eu acho que ali foi o grande alerta. Nós temos que nos emanar de um grupo para que assim nos proteger. Você viu que ela pôs o nome dele num grupo e ali veio, ele é um golpista antigo. E eu acho que isso que é importante, né? A gente uma dá apoio à outra, né? E se proteger. Se proteger é fundamental. Vamos discutir uma coisa. Vamos lá. A diferença de quando você... Então, a gente começou falando, né? Então, vai pegar nome, pede... A pessoa que não tem nada, assim... Óbvio que você não vai pedir isso no primeiro encontro, né? Isso é muito claro. Isso tá muito certo, né? Que a gente não vai pegar no primeiro encontro. Mas é aquela coisa que você vê, né? Que tá começando a ficar séria, a pessoa quer te encontrar e tal. Você conversou um tempo, né? A pessoa te parece alguém confiável. Às vezes a pessoa tem um nome, sobrenome, deixa indícios, né? Também dentro da página para você também ir procurar. A diferença de você investigar para você stalkear, ok? Aí alguém pode virar e falar assim, isso é stalking que você está fazendo. Não.
A diferença é o seguinte, você ir procurar, você vai saber se o cara tem processo, se tem alguma coisa, porque o criminal aparece, não é segredo de justiça. Então, se você jogar, vai aparecer, você vai jogar o nome da pessoa no Google para procurar. O stalking é quando você conhece a pessoa, já tem um relacionamento, e você começa a perseguir de uma maneira reiterada, né? Então, você persegue a pessoa pelo caminho, você tá lá nas redes sociais diariamente, toda hora, procurando, perseguindo se a pessoa tem um novo relacionamento. Isso é stalkear, ok? Ameaçar a pessoa na liberdade de ir e vir dela. É diferente. O que você está tentando é se proteger. E uma coisa que a Larissa Toledo, que é a psicóloga que sempre faz comigo live, que a gente vai fazer até a live da próxima semana com ela, e a gente já falou em relacionamento, a gente tem que entender duas coisas em relação a isso. Primeiro, nós muitas vezes estamos lidando com pessoas narcisistas, né? Abusadoras, pessoas psicopatas, dependendo do nível da situação, ok? O que você tem que prestar atenção, né? Então, são pessoas muito envolventes de falar, e aí eu vou falar, você vai falar, meu, se eu bater papo com qualquer pessoa, também a gente se envolve e vai bater no papo, né? Que eu dou bom dia, eu venho de uma família que dá bom dia para poste, gente, entendeu? Então, não é uma situação isolada, né? Vamos lá informando, né? Então, mas assim, você vai conversando, é prestar atenção em se o que ele fala e as atitudes batem. Pergunta sobre relacionamentos anteriores. Escuta que história que ele conta a respeito da ex. Pergunta que história que acontece. Verifica, por exemplo, que tipo de pai, que tipo de mãe que a pessoa é. Entendeu? Poxa, seu final de casamento foi tranquilo, né? Qual é a sua relação com seu ex, com a sua ex? Você vê sempre seus filhos? Isso tudo vai te dizendo. Se a pessoa começar a falar, poxa, tem 1000 processos, briguei com a primeira, briguei com a segunda, fiz não sei o que com a terceira, vocês começam a correr, gente, começa a correr. Eu sempre brinco, né? Falo que depois de divórcio, olha que, gente, eu sou advogada de família, eu sempre brinco o seguinte, que se o cara vier falar para mim que tem filho pequeno e a ex é de menos de 2 anos, eu corro. Entendeu? Porque você fala assim, com certeza ainda está no processo de guarda. Eu brinco e falo, vai tirar a consulta grátis. Né? Mas o perfil dessas pessoas é falar, ela é louca, a minha ex é louca. Sempre a culpa é da ex, né? Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que alertar aqui é essa questão de observar esses perfis psicológicos, né? E mais a questão também de procurar ajuda, né? Então, primeiro, eu acho que a gente tem que ter sempre uma fala com a nossa família, né? Ainda mais quando envolve dinheiro, né? Pedir uma segunda opinião para sua irmã, para sua melhor amiga. Eu acho que a falta de lucidez em grupo é uma coisa mais rara, né? Mas a gente perceber quando essa situação pode ser um golpe, não só um golpe emocional, mas um golpe financeiro. Hoje eu estava lendo a CNN Brasil, que estava golpes em apps de namoro, foco em públicos LGBTQI a mais e em mulheres mais velhas. Esse é o principal grupo vulnerável. E dizendo, né, para diminuir a ocorrência de golpes, os apps de relacionamento estão lançando funções que prometem mais segurança. Então a gente vê que não são casos isolados, são casos recorrentes, que as pessoas têm que tomar muito cuidado nesses sites de relacionamento, cuidados de segurança física, financeira, emocional. E outra coisa, não ter vergonha de denunciar. Nós temos Delegacia da Mulher em quase todas as cidades, nós temos OAB em quase todas as cidades, ou cidades que não têm OAB, tem as subsedes, e que lá tem uma comissão da mulher advogada, tem a comissão que vai ajudar a orientar qual é o melhor caminho, um acolhimento, mas a Delegacia da Mulher ela já está, a DDM está preparada para esse acolhimento. Não é perfeita ainda por causa do excessivo número, né, de ocorrências que existem e o baixo número de funcionários. A estrutura pública ainda é muito ruim, mas pedir ajuda. Lembrando também que já tem promulgado, eu não sei, depois eu deixo, tá, gente? Eu vou, quando a gente sempre lança lá, eu deixo a live salva aqui, e depois o marketing dá uma ajustada e daqui uma semana ele põe capa, deixa bonitinho a gente, tudo com uma chamada mais apetitosa para quem vem no depois, né? E tal, mas eu vou deixar dentro do depois ou embaixo
ou né, ou embaixo, ou nos comentários ali, depois eu coloco. Existe um site já promulgado dentro do Brasil, já acessado, feito oficial, de que tem uma lista dos nomes dos condenados por violência doméstica e por violência psicológica. Então, existe um rol, começou a virar um rol taxativo, assim, digamos, dos caras, né, das pessoas que são condenadas por violência doméstica, declarados, né, então, por abuso físico, né, violência física, inclusive, também existe aí um site onde te dá um norte, então, de vez em quando, acho que vai ser bom ir lá jogar entre as nossas pesquisas estes nomes, para ver se o nome está lá, né? A pessoa está lá no rol da condenação. Então, o que a gente fala, né? Vai procurar, vai se informar, peça ajuda. Lembrando, né? Sempre que a gente sabe que existe minimamente, né? Que relacionamento abusivo não é aquele só que... Talvez o final dele, o final do ciclo do relacionamento abusivo vai ser a violência física, ok? Mas a gente lembra que normalmente o pior, mais difícil de diagnóstico e o que te deixa grandes marcas, assim como a violência física, é o abuso psicológico, né? Lembrando do abuso psicológico. Nós falamos agora que o abuso financeiro, ok? O abuso financeiro e o abuso patrimonial, né? O que é o abuso patrimonial? O patrimonial, ele vai tirando, né, o patrimônio. Então, faz a pessoa vender a casa, faz a pessoa... E o abuso e o controle financeiro é aquele que ele começa, né, controlar a conta da mulher, começa a controlar a conta da namorada, começa a controlar... fazer o controle financeiro da pessoa, tirando a autonomia, pede para ela deixar de sair para trabalhar, né? Pede ajuda, pede empréstimo, faz algumas situações para que ela fique, né, na mão desse abusador, dessa pessoa, para que ela não tenha condições de sair. Então, a gente tem que saber. Como a gente é indenizado ou não é indenizado por esse tipo de abuso? Essas vítimas do caso do golpista, todas estão pagando ainda as dívidas, foram condenadas, não tiveram como... Mesmo que tenha sido comprovado, como a Carol disse, ele não foi condenado pelo crime de estelionatário, né? De estelionato contra elas. Ele foi preso por portar documento falso, que foi a holandesa que falou, olha, ele está de porte de passaporte foi a denúncia falso, e foi a denúncia que fez ele ir preso. Então, ele não foi condenado por esses crimes financeiros e todas tiveram que honrar com o compromisso financeiro. Lógico, elas fizeram, né? Eu acho que o empréstimo feito por nome, por livre e espontânea vontade, vai acontecer a mesma coisa. Então, aquela mulher mais idosa que caiu no golpe, né? Porque eu tenho a mãe de uma amiga que caiu, né? Que fez um empréstimo ou que foi depositando, como existe a mesma coisa que eles querem caracterizar agora do Pix, né? Você usou sua senha, você fez isso consciente, não é ressarcido pelo banco, a instituição não vai liberar você do pagamento, né? Então, você vai ter que honrar com esse compromisso financeiro. Na pior das hipóteses, ou melhor, na melhor das hipóteses, você teria uma sentença que chama-se para você fazer uma ação de regresso, que é pedir de volta o que você gastou, né? Uma cobrança dessa pessoa. Porém, você imagina se uma pessoa dessa tem nome, tem bens ou tem alguma coisa. Mas a gente pensa que... Né? Passível de tirar o rombo que fez. Não tem. Mas uma ação criminal, eu acredito que seja necessária. Eu acho que a denúncia é necessária. No momento que há investigação, porque muitas pessoas falavam assim... elas deram para ele, então não é crime. Eu ouvi isso de colega advogado. Elas deram esse dinheiro. Eu falei, não, elas não deram. Elas foram levadas a erro. No momento que elas têm, porque elas tinham fotografia, conversa de WhatsApp, na hora que ele mandava as fotos, eu estou sendo ameaçado, meu segurança, bateram no meu segurança, eu estou correndo risco de vida. Quer dizer, não, elas foram levadas a erro. E essa situação criminal não foi tratada com a devida, pelo que mostra
no filme não foi tratado com a devida seriedade que tinha que ser tratado. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente falou, que é bem legal, tome cuidado na questão de você se aproximar dessa pessoa, uma questão de segurança física, emocional e financeira. Segunda, sempre converse com uma outra pessoa e troque ideia. Terceiro, procure uma advogada. Eu acho que na hora que o cliente... acredito que isso já tenha acontecido com você, na hora que a pessoa está conversando com a outra que está em outro país e fala que vai mandar alguma coisa, o documento para cá, para casa dessa pessoa que está conversando, mas para isso vai passar uma pessoa e vai buscar R$ 4.000 para pagar o envio. Não, espera só um pouquinho. Isso é golpe. Então converse com o advogado. O que eu tenho visto, na grande maioria, não são as vítimas que me procuram. Normalmente são os filhos preocupados com os pais idosos caindo nisso. A mãe, né, que está conversando com o cara bem mais novo, né, que começa a pedir empréstimo, começa com pequenas quantias e vai sendo várias vezes durante o mês e tal, e a pessoa não se posta, muitas vezes com foto até falsa, tá, gente, em perfil, é criado um perfil específico para isso. E às vezes até meio os filhos, quando o pai também, né, na questão da moça muito mais nova, de que começa, né, a doar, e aí é aquela questão, teu pai tá lúcido? Tá. É namoro de verdade? Não sabe? Entendeu? Como que você proíbe juridicamente seu pai de dar dinheiro para essa pessoa? Não existe. Só com interdição, né? Só com interdição. É só uma interdição, mas aí ele vai na frente do juiz, está super lúcido, fala para o juiz o que eles querem é preservar patrimônio, entendeu? Toda essa situação vai cair, o juiz não vai interditar porque a pessoa está lúcida, ele vai falar, herança, é uma coisa que eu sempre falo, herança é só de gente morta, né? Então, o pai está lá, está vivo, se ele quiser vender as casas, eu sempre brinco isso, né? Às vezes os clientes vêm, eu falo assim, dependendo da situação, eu falo, teu pai se quiser vender todo o patrimônio e viver de cruzeiro com gogoboy, né? Um cruzeiro da vida inteira e nunca mais voltar, ele está no direito dele, ele está, né, fazendo com o patrimônio o que ele quer. Então, assim, como que você sabe? Ele está sustentando, a pessoa vai, às vezes chega, né, dependendo dos casos, chega a viver em união estável, até por um interesse financeiro. E aí o que eu vou dizer para vocês é até a seguinte situação. E uma coisa que eu vou até falar mais, tá? Sabe o que uma coisa que me chamou a atenção no último ano muito? Não é o golpe da menininha no senhorzinho de idade, tá? Não é o golpe da menina mais nova com o sugar daddy que a gente fala, né? Não é. É o golpe até mesmo da mulher mais velha, de uma certa idade, querendo pegar, né, aquele senhor, às vezes, vai de 60, ela com 60, ele com seus 70, para tenta caracterizar a união estável para ficar com a pensão. E aí, quando morre, acha que tem direito a bens na sucessão, né? E aí não observa, aí tem uma questão do regime. Então, tem tido também o golpe da terceira idade na terceira idade. Não é só a diferença de... O Juvencio está falando isso, a situação bastante complicada. Os idosos são facilmente iludidos. Sim. Bom, mas também, olha, aí, Juvencio, Ana, a gente tem que falar uma coisa, a gente também não é contra o romance, a gente acredita no romance, mas esse amor, esse relacionamento idealizado, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A velocidade. E eu acho que esse é o nosso alerta. Pode ser que aconteça, gente, todos nós. Quem não conhece aqui alguém que casou e deu certo com alguém de aplicativo, né? Não é isso, mas é o que eu falo. O que mais me assusta, né? E é o que ficou de alerta. Você conhece, Ana? Você conhece alguém? Que casou e deu certo? Conheço. Gente que está 10, lá do início de 10, 15 anos. E conheço gente que também não deu certo em programas de relacionamento. Viveu relacionamento abusivo? Não. Viveu relacionamento de tudo. É aquela história. Se você está emocionalmente fragilizado, o teu filtro está muito mais amplo, entendeu? Sabe aquele funil, boca de funil que a gente chama?
O teu funil, quando você está carente, ele está assim. Qualquer pessoa que vier e te der atenção, passa, né? Então, você tira os mecanismos de barreira, como você chama. Sim, eles são necessários. O cara eles sorriu, são a segurança, né? Ainda você está achando que você está com a autoestima tá lá embaixo, caiu. Então, o que eu falo? Existem, todo relacionamento advindo de aplicativo é abusivo? Não. Entendeu? Mas a grande maioria, ultimamente, pelo menos do que passou na minha mão, a grande maioria, você está num relacionamento abusivo. Você conheceu a pessoa onde? Em aplicativo. E aí você vai falar por quê? Né? Porque, óbvio, eu vou dar um exemplo besta aqui para todo mundo. Ok? Eu vou namorar o primo da minha amiga. Vou pegar seu primo, Carol, ou seu irmão. O que acontece? Você já tem um filtro. Você tem a pessoa vai pensar duas vezes, né? Pelo meio social. Isto é impeditivo? Não é. Mas você já vai ter o cara vai ter uma dificuldade maior em aplicar um golpe financeiro. O cara vai ter uma dificuldade maior em fazer uma violência, às vezes, entendeu? Por quê? Porque você tem um entorno social comum. Uma das grandes situações dessas pessoas, desses relacionamentos, que é o que eu falei, que é o terceiro item que me assusta, o meio social não é o mesmo. O meio social que eu digo assim, o entorno social não faz parte do grupo de amigos, não faz, é pessoa estranha mesmo, não é aquela pessoa que vem com um selinho de qualidade. Vamos dizer, que você até se sente um pouco mais confortável no selo de qualidade é amigo do amigo, entendeu? Pelo menos alguém conhece. Você tem onde buscar mais uma referência. E aí, muitas vezes você vai escutar, né? Poxa, olha, é meu amigo, mas o cara é mulherengo. O cara tem um passado que não é bonito, não. Então, a tua amiga já vai, talvez ela entre, porque ela goste do amor bandido, mas talvez, né, ela fala. E aí você começa a escutar. Dificilmente também, né, até mesmo dentro de um relacionamento abusivo, ou até mesmo não vou colocar relacionamento abusivo, porque pode ocorrer dentro desse meio e a pessoa não demonstrar. Mas dentro de um relacionamento feito por um golpe, a pessoa vai ter, né, este entorno. E vai ser o quê? Você não vai conhecer amigos, você não vai conhecer família. Por isso, até que você falou, né? Ela conhecia a mulher, a mãe do filho, que era parte da quadrilha do cara. A mulher levava muito dinheiro, aproveitava de muitas das situações para viver, e ela ajuda, né? O guarda-costa, Você viu? Foi o amigo que negociava, e aí as mulheres não sofreram nada, assim como ele na parte financeira. Sim, e era uma quadrilha. Faziam parte do esquema, entendeu? O cara não e a gente pensa que foi uma situação tão elaborada que ele cola a figura dele em fotos do rei do diamante, do magnata do diamante. É colar uma foto dele, né? Junto com a família. É uma foto montagem, é uma fraude, uma foto montagem. E a gente vê que toda a situação é montada com o intuito de golpe, tanto que eles falam na pirâmide, né? Então, ele nunca tinha o cartão dele, ele sempre estava usando o cartão de uma mulher, ele sempre estava em situações de luxo, com passagem, mas quem estava pagando era uma coitada que achava que ele era um namorado, ou ele era um grande amigo, que já tinha feito uma gentileza para ela e ela estava retribuindo. Então, é uma situação muito complexa. Existe um envolvimento A gente nem pode chamar aquilo de gentileza, né? Ela, na realidade, ele leva ela até a Itália, né? Paga uma semana praticamente de coisas que ninguém, em situação normal, com um desconhecido, talvez fizesse, entendeu? Sim, mas ali ela fica em dívida com ele de gratidão. Mas é uma situação porque foi todo um envolvimento. Tendo isso andando no filme, só que e a gente se a gente estiver dentro dessa situação, a gente não sei qual que é o julgamento de cada pessoa, né? Uhum. Eu acho que o julgar aquela pessoa naquele momento é muito cruel,
Porque se a gente pensar que era a primeira vítima era uma menina, e essa menina tem uma dívida impagável, é muito cruel. Porque ela fez a dívida com ela, no nome dela, né? Aí que tá. Em épocas que, como diz todo mundo, né? Todo mundo é analista de guerra, todo mundo é entendedor de tudo, né? De todos os assuntos. Em época de internet que todo mundo tem opinião política, tem tudo, né? Que todo mundo conhece. A gente pode dizer, eu digo claramente, sem medo nenhum de errar, que a gente vive na era do julgamento, né? Na era das pessoas que julgam umas às outras, né? Acabei de despachar. Total falta de empatia, né? E falei para a juíza com a cara doida. Eu falei, eu nunca vi tanto recurso, tanta petição, tanto volume de trabalho, porque as pessoas estão loucas. Entendeu? Eu falei com todas as letras isso para a juíza. E é verdade, as pessoas estão super doentes dentro dos relacionamentos. Então, o que você faz? É muito fácil você apontar, olha, você está vivendo um relacionamento abusivo. Olha, Carolina, poxa, você não está percebendo disso e eu estou vivendo dentro de casa e estou cega porque eu estou mais preocupada em julgar o outro do que me autoanalisar e fazer. Então, é aquela velha história, né? Você tem que abrir mão, abrir mão não, você tem que dar a mão, né, para aquela pessoa que está vendo. Se você está vendo uma irmã passar, se tua melhor amiga desaparece de repente, né, que nem as amigas dela, vou fazer, pelo amor de Deus, não faz. Eu sempre tenho com as minhas amigas, né, por norma, há muitos anos, bem antes dessa história de Tinder, eu brincava, eu sempre falava para elas, vocês podem fazer a burrice que vocês quiserem da sua vida, dormir com quem vocês quiserem, sair com quem vocês quiserem, desde que tenha uma única pessoa, pelo menos no mundo, que saiba onde vocês estão. Porque se vocês desaparecerem, eu quero saber por onde, eu tenho que saber por onde começar a procurar o corpo. Onde eu vou buscar o corpo. Parece brincadeira, mas não eu acho que é uma questão de segurança. Você vai encontrar uma pessoa que você nunca viu, que você não sabe. Localização. Pelo WhatsApp tem em tempo real. O aparelho vira um GPS, um localizador. E eu acho que é importante essa pessoa falar para outra que ela está indo encontrar para jantar. Conta para a melhor amiga, tenha uma pessoa de confiança, né? Que sabe qual é o seu nome. E não te cabe, a questão não cabe, né? E depois que você sai de um relacionamento abusivo, é muito louco, porque todo mundo fala assim, nossa, eu via que você tava. Ah, eu percebia. E eu falo assim, por que ninguém comenta? As pessoas não se sentem, fazem os comentários por trás, mas não chegam em você e falam assim, puta, mas você reparou o que está acontecendo? Você está observando, né? Ou uma pessoa, eu e você, por exemplo, por que não me chega e fala assim, olha, você tem certeza que esse cara é legal? Você reparou essa atitude, aquela atitude? Eu mesma fui alertada, eu vou te dizer, pelas 2 vezes do cara e pelas 2 esposas dos caras com quem conviviam com ele. Eu não posso dizer que eu fui alertada, fui. Aquilo a orelha começa a ficar de pé, entendeu? Aquilo a orelha começa a ficar de pé. Então você vai falar, você não foi alertada? Era um comentário aqui, uma frase lá. Óbvio, né? A gente que está acostumada a lidar com isso, você vai ligando lá com o crédito. Impede você de viver isto? Não. Entendeu? Mas te alerta e te faz com que você saia o mais rápido possível da situação. E é isso que a gente tem que deixar claro. Entendeu? Faça, entendeu? Tente. Se você acha que está vendo alguma coisa errada, comenta, entendeu? Não é comentar nas redes sociais, não é ter uma fofoca, não é ser feito por ninguém de bobo, mas né? Não é tomar conta da vida alheia. É tomar conta da vida da sua melhor amiga, da sua irmã, da sua prima que está passando por isso. Certo? Sim, eu acho que esses envolvimentos são movimentos que acontecem. A gente não pode dizer como evitar, mas a gente pode dizer tome os cuidados para você, se caso isso for um golpe, você sair minimamente machucada, tanto na questão emocional, financeira, como física, né? Eu acho que esse é o grande alerta. Eu acho que é o grande alerta dessa live, da gente dizer para essas mulheres que existem redes de apoio, existe para elas montarem as suas redes de apoio e bem como para desconfiar. Quando uma pessoa num relacionamento começa a pedir dinheiro para você, desconfie. O drama, quando ele é muito surreal, eu desconfio mais ainda. Então, estão tentando me matar. Tudo bem, que a história era toda muito surreal.
Mas se a gente trazer essa história para o nosso mundo um pouco mais chão, a gente vê que existem graus de surrealidade, mas que a gente consegue ver que isso acontece no dia a dia de muita gente. É o cara que está sempre passando apertado, é o cara que vai ser despejado, é o cara que não sei o quê, entendeu? Aí você olha as redes sociais, não bate, né? A história que ele conta, que é a teoria da aparência, né? O cara pobrezinho, que não paga, né? Que a ex-mulher persegue, que a doida pôs uma ação e ele vai ter que pagar alguma coisa. Entendeu? Aí você vai olhar as redes sociais, o cara tá no bar todo fim de semana e restaurante, sabe? As histórias não falam. Bom, esse é o presente das advogadas, né? Quando a primeira coisa que a gente faz é ir nas redes sociais. A única coisa ruim é que as pessoas estão ficando mais espertas. Agora estão desativando as redes sociais quando elas observam que vão ter um processo, né? Mas eu acho que é esse alerta que a gente precisava passar e não normatizar uma situação e nem culpar a vítima, né? Eu acho que culpar a vítima é um absurdo, né? E a gente já teve é isso que a gente fala, é o mundo do julgamento, é o que mais a gente escuta. Bora lá, vou me despedir, gente. Eu ainda tenho prazo para fazer hoje. Ai, hoje eu tô exausta. Já fiz um pouco de tudo. A gente vem vivendo. Eu falo assim, eu não sei quem tem aqui ou não, né, de sensação, mas eu tô em março, eu tenho a sensação, tem dia de que eu já tô tipo setembro, sabe? Parece que eu fiz tanta coisa em 3 meses do ano, né? E tal, que você fala, meu Deus do céu, cansada, correndo. Justamente porque o ritmo das pessoas estão muito doidos, né? Mas vamos fazer aqui, vamos nos entregar. Tudo bem que nós ficamos conversando até 1h da manhã? E 6 horas da manhã, as duas estavam de pé, né? Nós estamos arrasadas porque a gente tricotou até 1h da manhã. Eu tava já deitada, Carol, você tá acordada? Eu falei, tô. Aí ela, então vamos conversar. Eu falei, tá bom. Aí ela me chama, eu tô no escuro, acendo a luz, aí dá fome, aí a gente ficou batendo papo até 1h da manhã. Contei isso pra minha mãe agora na hora do almoço. Aí cheguei da palestra, né? A palestra dá muita adrenalina, né? As presenciais agora, que delícia, estão voltando, né? Volta com muita adrenalina e até abaixar a conversa com a amiga. Mas foi muito bom. Vamos viver um novo normal sem as pessoas estarem normais, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse mundo daqui para frente. Aqui em São Paulo, liberou o uso de máscara em lugar aberto. Teoria, Rio já liberou inteiro. Em teoria, 2 semanas a gente se livra da máscara. Vamos ver, e aí acho que começa a ter eventos, ter uma série de coisas. Se Deus quiser. E aí você vem para Ribeirão. E aí volta os encontros pessoais. Cuidado. Vale o alerta, vale para menino, vale para as meninas, vale para todo mundo, ok? Não é gênero aqui, não. E geral. Procure sempre uma pessoa para orientar. E aqui a gente indica procurar um advogado de sua confiança, porque ali vai dar para decifrar bastante a situação. Eu tive cliente que quando chega já falou, puxa, já foi, já caí no relacionamento abusivo, tô brigando por guarda porque acabou tendo filho com a pessoa, e aí você fala, puxa, não dá tempo mais de consertar, né? E se tivesse visto um pouco antes, né? Para analisar o perfil do cara. É uma história bem um dos processos que eu vi laudo do MP de alienação, sabe? Que o cara fazia uma coisa muito complicada com ela, e aí você fala, meu, já não dava. Se ela tivesse, talvez, observado algumas situações anteriores de comportamento, talvez ela não tivesse caído. Mas não tem o que fazer. Carol, coisas da vida, né? Vamos embora terminar a live mais para frente. Vamos pensar outro tema. Quem quiser, deixa aí para mim, tanto no direct quanto para Carol. Seguem todos nós. Para quem não me segue e quiser deixar aí, né? Dá uma seguida na gente. A Carol também sempre tem conteúdo. Estamos no Insta, Face, YouTube, LinkedIn, todas as redes sociais, tem nossos sites. Quem quiser, entra aí nas redes sociais. Segue sempre muito conteúdo aí para todo mundo. Toda quarta-feira, live, 5h30. A próxima semana, já adianto que vai ser às 5, porque a Larissa não pode horários quebrados, porque senão eu mato 2 horários, né, dela. Então, vai ser às 5. Fico aí à disposição. Quem quiser, direct, vai seguindo a gente. Carol, obrigada pela disposição. Eu que agradeço. Um beijo. A gente fala. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada.